Olá, hoje quero fazer uma reflexão junto com você. Imagine que os seus amigos estejam escrevendo um livro e nesse livro você apareça. Será que você gostaria que em algum momento em que você cometeu um deslize, uma falta com alguém, estivesse registrada nesse livro? Com certeza não. E eu também não gostaria que algo que eu estivesse fazendo de errado constasse nesse livro. No entanto, Pedro não teve escolha. O Pedro lá da Bíblia, ele cometeu um erro com Jesus e essa situação foi registrada nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João registraram um momento em que Pedro cometeu um erro com Jesus, negando ele perante as pessoas que estavam perguntando se ele fazia parte ou não dos discípulos de Jesus. E essa situação foi registrada lá em Mateus, capítulo 26, dos versículos 69 ao 75, Marcos, no capítulo 14, versículos 66 ao 72, Lucas, capítulo 22, dos versículos 54 a 62, e João, capítulo 18, do versículo 15 ao 18, e no versículo 25 a 27. E a história conta a seguinte situação. Vou ler para vocês aqui a versão que se encontra em Lucas 22, os versículos 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu então sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: "Este homem estava com ele." Mas ele negou: "Mulher, não o conheço." Pouco depois, um homem o viu e disse: "Você também é um deles." "Homem, não sou," respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: "Certamente este homem estava com ele, pois é galileu." Pedro respondeu: "Homem, não sei do que você está falando." Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. Com certeza foi uma situação muito difícil para Pedro naquele momento. Talvez as circunstâncias o levaram a negar Jesus, temendo vir a ser julgado também, ou quem sabe imaginando que se ele estivesse solto poderia ajudar Jesus de alguma forma. Então, naquelas circunstâncias, Pedro achou melhor dizer que não conhecia Jesus. Mas ele cometeu um erro, pois ele era discípulo de Jesus. E algum momento antes ele tinha dito: "Se tiver que morrer com você, morrerei." Então, Pedro, ele cometeu um erro nesse momento ao negar que conhecia Jesus. No entanto, qual que foi a postura de Pedro? Com certeza ele se arrependeu diante dessa circunstância. E você e eu, como devemos agir no momento em que nós cometemos um erro? Certamente, nós devemos seguir o exemplo de Pedro. Pedro não saiu de cena, Pedro não desapareceu da história. Ele cometeu esse erro, sim, ele reconheceu esse erro, se arrependeu desse erro e voltou para Jesus. Assim como Pedro, eu e você, ao momento em que nós cometermos um erro, a nossa posição, a nossa atitude não deve ser de sair de cena, mas sim de se voltar para Jesus, se arrepender dessa circunstância errada em que nós nos metemos e voltar para Jesus. Então, meu amigo, o que eu quero deixar para você é isso. Hoje, como que está a sua situação? Será que você tem feito algo de errado que precisa mudar? A resposta que eu tenho para você é que Jesus está lhe esperando de braços abertos. Ele disse assim, está registrado
lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11, 28. Pedro não saiu de cena pelo erro cometido, mas voltou-se para Jesus. E você, como vai agir diante desses erros cometidos? Não saia de cena, mas volte-se para Jesus e escreva um novo capítulo da sua história.